Assista Odontologia em Destaque. Programa voltado para orientação sobre saúde bucal. Todos os sábados às 9h50 e aos domingos 11h10. Saúde bucal é qualidade de vida. Olá, bom dia. Odontologia em Destaque de hoje conversa com o professor Charles Moraes sobre o tratamento ortodôntico, que consiste no alinhamento dos dentes através de aparelhos fixos ou removíveis. Estamos de volta hoje conversando com o professor Charles Moraes. Ele é mestre em ortodontia pela Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador do curso de especialização em ortodontia da BODF. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço o convite e espero ser útil respondendo às questões dos telespectadores. Obrigado. Professor Charles, qual seria a idade ideal para se procurar um ortodontista e iniciar o tratamento ortodôntico se for necessário? Me parece que a idade ideal seja aquela por volta dos 7 anos de idade, 6, 7 anos, quando inicia-se a troca de dentes, da dentição dos dentinhos de leite da criança para os dentes permanentes. Então, na verdade, a maloclusão, o problema ortodôntico, ele pode se iniciar muito antes disso, por volta dos 2, 3 anos de idade, mas me parece, aos 7 anos, uma idade muito adequada para que se procure o ortodontista em caso de dúvida, né? Exatamente na troca desses dentes de leite pelos permanentes. Professor, e quais seriam os problemas mais comuns advindos do mau posicionamento dos dentes? Bom, na verdade, os dentes mal posicionados podem desencadear alguns problemas. Nós sabemos que a saúde, ela começa pela boca. Então, se a pessoa tem dentes mal posicionados, ela já certamente não vai ter uma mastigação eficiente, problemas de fonação, problemas de estética, problemas de crescimento também dos ossos da face, são alguns dos problemas que podem ocorrer advindos do mau posicionamento dos dentes. Professor Charles, nós sabemos que chupar dedos, roer unhas, a própria chupeta, são hábitos que podem causar uma deformação na arcada dentária. Qual a orientação que o senhor pode passar para os pais em relação a seus filhos para que eles evitem esses hábitos da infância? Bom, antes de mais nada, eu quero tranquilizar os pais, porque certos hábitos da infância são coisas normais, naturais, né? Então, por exemplo, o fato da criança chupar uma chupeta, se ela chupou essa chupeta até por volta dos 3 anos de idade, ainda que essa chupeta tenha causado alguma deformação, ou mesmo o hábito de chupar o dedo, se esse hábito é eliminado até por volta dos 3 anos de idade, então eu não vejo muito problema. Normalmente, há uma tendência a que esse tipo de hábito na infância bem precoce não desenvolva problemas ortodônticos mais graves. Agora, se esse hábito persiste, aí sim, o ortodontista deve ser procurado, porque existe tratamento específico através de aparelhos e mesmo orientação, né? Muitas vezes há necessidade da participação até de um psicólogo, né? na ajuda da solução desses problemas. Hoje tem sido muito comum, professor, a procura por parte de adultos e idosos na correção da posição dos seus dentes. A ortodontia tem tratamento, oferece um tratamento com sucesso para esses pacientes? Sem dúvida alguma. Eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente, porque hoje a gente realmente tem uma procura muito grande da parte de adultos, né, e mesmo pessoas mais idosas, que procuram o ortodontista para correção de alguns problemas dentários, né, de alinhamento dentário. Então, é importante que fique claro que o dente ele se movimenta em qualquer fase, em qualquer idade da vida, né? Naturalmente, a gente não vai propor o mesmo tratamento para uma pessoa de 70 anos, não seria o mesmo tratamento que uma pessoa aos 10 anos de idade, por exemplo. Então, existem algumas diferenças, né, características da idade, mas o dente ele se movimenta em qualquer idade da vida, sem dúvida. Professor, é muito comum todo mundo dizer que quem usa aparelho terá cárie.
Essa é uma indagação que todos fazem. Eu gostaria de saber do senhor se realmente causa cárie. E uma outra questão também é em relação à extração de dentes. Muitas vezes as pessoas se deparam com o planejamento do ortodontista em remover alguns dentes permanentes para que ele possa finalizar o tratamento ortodôntico. Apesar de todos os recursos hoje da ortodontia, ainda é necessário esse tipo de procedimento? Bom, em relação à sua primeira pergunta, é uma pergunta comum mesmo, né? Uma dúvida comum. Eu ouço também falar, o aparelho fez um tratamento e a hora que tirou o aparelho, né, estava cheio de cáries, ou a boca do meu filho estava cheia de cáries, né? Mas na verdade o tratamento ortodôntico, os aparelhos ortodônticos, eles por si só não causam cáries, né? Naturalmente eles exigem um grau maior de dificuldade, né, na higienização dos dentes. E como a gente lida muito com a faixa etária, né, de adolescentes, e geralmente esses adolescentes não se esmeram muito na higienização dos seus dentes, né, não tem aquele capricho, e aí sim, né, quando não há colaboração do paciente nesse sentido, às vezes ao final do tratamento existe a presença de cáries, às vezes de manchas no esmalte dos dentes, mas o aparelho por si só, de fato, ele não provoca cárie. Em relação a sua segunda pergunta sobre as extrações dentárias, na verdade, em muitas situações é necessário a extração de alguns dentes para que você crie espaços, né, com essas extrações para que você possa promover o alinhamento dos demais dentes. Então, situações assim, muitas vezes a criança herda do pai o tamanho dos dentes e da mãe o tamanho dos ossos, e muitas vezes, né, os dentes são grandes para o tamanho daquela arcada, o tamanho daquele osso. Então, em situações dessa natureza, é comum que a gente indique extrações para que a gente possa solucionar o problema ortodôntico daquele paciente. E qual seria a orientação, professor, para as pessoas que necessitam do tratamento ortodôntico? O que elas devem fazer? Olha, pelo grau de complexidade, né, que envolve a ortodontia, os tratamentos ortodônticos, o que a gente recomenda é que o tratamento seja feito por um especialista. E muitas vezes o leigo, ao procurar, tem dificuldade de identificar se aquele profissional, né, com o qual ele deseja realizar o tratamento, se realmente é o especialista. O que nós aconselhamos é que ele faça uma consulta ao CRO, que é o órgão mais adequado para informar se realmente aquele profissional está inscrito no Conselho Regional como especialista e está apto a fazer o tratamento ortodôntico a que ele se propõe. Professor Charles, muito obrigado pelas suas orientações. Eu é que agradeço, né, espero ter sido útil e até uma próxima oportunidade. Estarei à disposição. Queria agradecer o e-mail da Rejane Magna, moradora da 703 Sul, que parabeniza a ABODF pela iniciativa do programa Odontologia em Destaque, oferecendo a toda a população orientação de saúde bucal. Ela pergunta também se é necessário escovar o dente depois dela tomar café. Ela tem o hábito de tomar café toda hora. Na verdade, Rejane, você tem que entender que a frequência em que você ingere os alimentos é muito importante nesse processo de formação da cárie. Então, você deve evitar ficar tomando o café ou beliscando o tempo inteiro. Dê um intervalo entre uma alimentação e outra. O dente ele sofre um processo de desmineralização, de perda de minerais toda vez que nós comemos. E ele precisa recuperar esses minerais. Por isso que é muito importante que você dê esse intervalo, para que ele possa recuperar esses minerais perdidos. Então, na verdade, evite ficar beliscando o tempo inteiro, tomando cafezinho o tempo inteiro. Só a escovação não será suficiente para que você impeça a formação da placa e a formação da cárie. Você também pode enviar suas dúvidas para o nosso e-mail odontologiaemdestaque@abo-df.org.br. Vou repetir, odontologiaemdestaque@abo-df.org.br. A todos vocês que nos assistiram, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus e não esqueçam, saúde bucal é qualidade de vida.